uma jovem advogada, muito gente boa e muito talentosa também. Deixa eu puxar a cadeira dela aqui, ó, ela aqui. Curso no SES, depois tem atuado. Olha ela aqui, que bom. Olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem, o senhor? Tudo na paz, estamos aqui firmes e fortes nessa luta, né, para poder servir as pessoas nesse período de coronavírus, fazendo lives, tentando esclarecer dúvidas, tirar cada um, dar cada um que cada um pode dar, né? Então, estamos nessa luta aqui. E que bom conversar sobre casos práticos trabalhistas em tempos de coronavírus com vocês. Quer fazer uma live comigo? Diz, vamos agendar. Agendamos e chegou o momento. Aí a palavra é sua. Chegou. Primeiro, boa noite. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo. Está com um pouco de eco, mas dá para ouvir. Melhor agora? Acho que sim. Né? Dizendo se o som tá bom. Pronto. Eu não estou conseguindo. Olha, não sei o que aconteceu com o meu Instagram hoje. Né? Tá pirando. Eu estou tentando escrever aqui o tema e ele não está enviando. Se você escrever, eu fixo aqui. Vou tentar fixar. Né? Mas Deixa eu tentar aqui. Ver se você consegue, porque a gente vai... eu não sei, hoje foi uma coisa assim estranhíssima. Eu fiz uma live muito legal com Sabrina Dourado, né, sobre aspectos da pandemia. Foi bem legal mesmo. E eu não consegui gravar no GTV. Ficou travando. Coloquei. Tudo. Colocou e como isso aparece aqui, cadê? Na tela, estou puxando. Casos para trabalhar, fixar comentário, pronto, já ficou. Agora, quando eu digito, não aparece. Não vai. Mas vamos vamos bater nosso papo hoje. E aí estava dizendo, o Instagram estava pirando totalmente. Hoje eu postei um vídeo, né, da Projeto Trabalho em Debate, que eu faço lá com os meninos, né, toda terça-feira. Hoje era uma resposta sobre audiências. E aí, postei o vídeo, mas nada do texto da mensagem aparecer, ficava travando. Aí o vídeo foi, mas não saiu o texto. Aí eu vou ver se deve ser um bug aí, ou geral. Muita gente está dizendo também que está com algumas dificuldades. E aí agora eu fui botar o tema, não foi. Aí não sei o que está acontecendo. Aqui tá direitinho, mas não sei como é que você está me vendo. Você está me vendo distorcido também? Tá um pouco turvo, mas dá para te enxergar. Bem, vamos lá. Vamos tentar pelo menos se a voz estiver saindo bem, sem delay, acho que a gente pode bater o papo. Doutor, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade. Você que é o rei das lives. Minha live é a número 148, com muita 148. Honra. E marcamos aí com mais de um mês de antecedência. E eu sou sua discípula e admiradora, tanto na parte do direito quanto do ser humano que o senhor é. E o senhor sempre faz uma coisa diferente, né? Como artista, sempre mescla a arte com o direito, né? Faz sua palestra cantada, tem o seu programa Rodolfo Pamplona, Papeando com Pamplona, né? O canal do YouTube, sigam lá, me sigam também no Instagram e no canal Papeando com Pamplona. O senhor, depois de entrevistar algum jurista, sempre declama uma poesia ou um poema de sua autoria, né? O senhor sempre nos presenteia aí com alguma arte.
E hoje eu resolvi presentear o senhor com a arte também. Diga aí. Eu não consegui fazer rima, porque coisa difícil, isso é um dom. Então eu pedi para um amigo chamado Matheus Boa Sorte, alguém que o senhor vai gostar, conta E com esse histórias, sobrenome, Boa Sorte, já é alguém que já deve ter uma boa energia para compartilhar. Exatamente. E assim como o senhor, ele é cantor, poeta, compositor, apresentador, e aí eu não vi uma outra pessoa para fazer isso que não ele, uma homenagem para o senhor. E o Matheus fez um cordel nordestino, que é o que ele representa. E eu vou tentar declamar o tudo dele, viu? Olha lá, veja aí. Vamos lá. Doutor do direito lhe digo, sem nem muito pestanejar, vós me sei que é magistrado, posso bem lhe afirmar, que para além da profissão és um amante do sertão, e veja que vou lhe provar. Começando pela merenda, cuscuz, café e ovo frito, num banquete que encanta por ser tão gostoso, meu Santo Expedito. Teixeira de Freitas e Eunápolis, o filho de Salvador, pela Bahia inteira andou, caminhando com os pés no chão. Filho do seu Rodolfo e da tão amada Maria, escritor da rima fácil e também torcedor do Bahia. Professor e palestrante, com seu sorriso cativante, vive a vida com poesia. Sem falar no pai presente, de um menino não saber que por ser quem é você, o amor jamais termina. E o doutor ainda luta, seja no boxe ou na vida, cada ringue que idade, pois só isso é a saída. Mas não dá para esquecer que Ansê ainda cantou, apaixonado pela música, bom ouvinte e rimador, palestrante diferente, homem justo e coerente, um grande comunicador. Me despeço do meu verso sem deixar de mencionar que agora tu é youtuber e é importante eu falar que na filho, nome bonito de dizer, é amigo e generoso, cabra bom de conviver, antenado e respeitado, homem multifacetado. Meu abraço para você. Poxa, que lindo, cara. Não posso negar que tá tendo um ciscozinho aqui no texto e quero conhecer o Boa Sorte. Né? Acho que não tem como ele precisar de nome artístico mais. O Boa Sorte já é a coisa mais linda que a gente possa imaginar. Mande para mim, minha querida. Fiquei emocionado. Acho que veio no momento. Vamos lá falar de alguns casos práticos. Eu separei aqui o primeiro, que é a possibilidade de suspensão das prescrições trabalhistas, né? A prescrição bienal e quinquenal, que é uma hipótese que eu acho que vai ser muito para o advogado ingressar com a ação trabalhista, porque os prazos, os estados que não estão em lockdown estão correndo, e aí para ingressar com a ação trabalhista pelo PJE, que é um meio eletrônico. Mas a gente não pode presumir que todos tenham acesso amplo à tecnologia, né? Principalmente nos interiores. Nem todos os trabalhadores têm acesso à internet ou têm acesso limitado. Então, a gente não pode fazer essa presunção. E aí eu queria saber o que é que o senhor acha dessa possibilidade de suspensão presumida ou se ela seria casuística. Se ela for casuística, na minha opinião, é muito mais difícil, porque seria como que o empregado faria essa prova, não é mesmo? E como a gente está vivendo uma
situação de força maior que é reconhecida mundialmente, eu entendo que essa prova já está, essa situação já está presumida, é um fato público e notório mundial e que não necessitaria de uma análise casuística. E aí eu quero saber o que o senhor acha. Dá para fazer um monte de rima, né? A gente pode brincar. Na verdade, o que é que a gente precisa entender? Pensar em suspensão dos prazos prescricionais por uma situação de uma pandemia. O problema é que a gente precisa trabalhar com um mínimo de segurança jurídica dentro da circunstância, até para a questão da conservação de documentação e poder, nesse ponto, seguir. No Congresso Nacional, há hoje um projeto de lei, né, do senador Antônio Augusto Anastasia, que tenta trazer uma disciplina para garantia das relações jurídicas de direito privado, fazendo um marco em relação justamente à declaração de calamidade. E aí, nesta linha, faz mais sentido, para garantir um mínimo de segurança jurídica, trazer essa hipótese de forma impessoal. Leandro Fernandes já invocando justamente isso, né? A gente tem um brocado jurídico chamado a teoria da contra non valente e agere non currite prescriptio. O que é isso? Quem não tem condições de se valer da prestação jurisdicional não poderia correr a prescrição. Então, note que a ideia especificamente da possibilidade do ajuizamento da demanda, ela está obstaculizada ou não? Eu posso ajuizar normalmente uma demanda ou não? E perceba, o indivíduo que estamos pensando na prescrição total, na prescrição absoluta dos 2 anos, março, vamos imaginar agora, e vai se consumar justamente agora. É preciso, talvez, pensar se é uma situação em que a consumação se deu no período da pandemia e, sim, aí ponderar, no caso concreto, se há um impedimento. Por quê? Porque nós vamos ter, efetivamente, algumas discussões e o número de ações realmente ele diminuiu muito na suspensão dos prazos processuais, e prescrição não é prazo processual, embora se manifeste no processo, né? Mas agora, com o restabelecimento, nós já estamos recebendo uma boa quantidade de processos e se estima que no pós-pandemia nós vamos ter realmente uma enorme demanda reprimida que vai voltar. Então, parece-nos que a tese é sustentável, mas não se pode afirmar peremptoriamente que está suspensa hoje sem a garantia de uma previsão legal, né? Então, eu posso imaginar, e note como isso vai acabar tendo uma certa dilação probatória, do indivíduo realmente se consumaria dentro desse período, e aí ele ajuiza no primeiro dia subsequente à cessação do estado de calamidade. Opa, vamos ver isso. Perceba, querida, que falar hoje às vezes parece fácil, mas a gente não tem realmente ideia de quando as coisas vão se restabelecer a uma prestação jurisdicional mais adequada. Eu não digo voltar ao normal, né? E talvez essa questão realmente seja uma das mais importantes para ter uma manifestação legislativa. Exatamente. Há necessidade, né, de uma construção jurídica nesse sentido. E fazendo uma analogia de um caso totalmente diferente, mas que também fala da suspensão da prescrição, é a OJ 375 do TST. Que ela diz: a suspensão do contrato de trabalho em virtude de percepção do auxílio doença ou da aposentadoria por validez, possibilidade de acesso ao judiciário.
É essa situação, absoluta impossibilidade de acesso judiciário, que autoriza justamente a teoria que eu e Leandro já defendemos já há algum tempo, mas é preciso perceber, é preciso que haja realmente absoluta impossibilidade. Por quê? Porque os colegas achavam que, quando o contrato estava suspenso, haveria também a suspensão da prescrição, o que a priori é um absurdo, porque o indivíduo não está obstaculizado do acesso à prestação jurisdicional. Mas se o indivíduo está contra, então parece-nos que a lógica é a mesma. Eu concordo contigo. Isso. Deixa eu mandar um abraço para tanta gente que está aqui participando. Doutor Luciano Martinez. Luciano Martinez mandou um colega e filho aí por adoção afetiva. Né? Tanta gente boa aqui participando. Siga aí, minha querida. Que bom. Vamos lá para o segundo tema de hoje. Você me deixou baqueado. Rapidamente, mas vieram algumas lágrimas em cada olho. Mas vamos lá. Quero ver esse texto depois. Que bom. O senhor merece. Vou mandar para o senhor depois. Bom, o segundo tema é um caso, um processo daqui de Salvador, né, de uma das varas daqui de Salvador, de uma empresa de transportes rodoviários intermunicipais, né? Para quem não sabe, aqui na Bahia a gente tem um decreto que algumas rodoviárias estão fechadas e alguns transportes rodoviários intermunicipais para algumas cidades não estão funcionando, para outras sim. E essa empresa, o que foi que ela fez? Ela demitiu 10 funcionários com base no fato antes dela demitir esses 10 funcionários, ela fez o acordo de suspensão de contrato de trabalho com todos os demais empregados. E aí o sindicato ingressou com ação na justiça e a juíza, ela deferiu a liminar para reintegrar esses 10 funcionários e que a empresa garantisse a eles os mesmos direitos de quem teve o seu contrato suspenso, de acordo com a MP 936, e ainda que a empresa se abstenha de demitir novos funcionários durante a pandemia do coronavírus. Sim. Bem, caso concreto mesmo, processo judicial, eu não posso me manifestar, porque pela vedação da LOMAN. Mas falando em abstrato... Do fato do príncipe. Especificamente sobre o fato do príncipe, a compatibilidade de invocar fato do príncipe ao mesmo tempo em que para outros empregados ela faz a suspensão, mantém. É literalmente em uma circunstância em que houve aí uma paralisação total ou parcial em função da atividade de um ato governamental. Nessa circunstância, parece que nós temos aí algum campo de fundamentação, não conheço o processo, não posso analisar do processo em si, mas para discutir, primeiro, tratamento discriminatório, segundo, uma discussão sobre comportamento contraditório, porque não nos parece ser razoável imaginar que eu possa dizer que estou mantendo a atividade econômica nesse ponto, fazendo uma determinada redução, e para os outros, em vez de eu despedir sem justa causa, o que estaria dentro do exercício de um direito potestativo, eu já vai invocar o fato do príncipe. Parece-nos que conseguiu fazer para a empresa o melhor de dois mundos e para os trabalhadores o pior dos dois mundos. Eu acho que é algo que precisa ser bem trabalhado nessa circunstância. Exatamente. E, além disso, com a demissão coletiva, deveria haver a participação do sindicato, não é isso? Aí é outra questão polêmica interessante. Por quê? Porque houve a diretriz
do TST sobre as medidas coletivas, esse acórdão famoso em relação à Embraer, mas com a reforma trabalhista foi inserido, se não me engano, é o 477A, se não me engano, dizendo que se igualam as despedidas individuais, coletivas ou plurimas. Esse dispositivo existe uma ADI sobre ele, né, mas não há manifestação do Supremo. Então, a priori, é exercício de direito potestativo. Me permita aqui, só para falar rapidamente, porque estou vendo meu filho participando, não mora comigo, está fazendo aqui uma situação, mandando um abraço aqui. E aí, filho, só para você ver depois, filho, reveja essa live, vou deixar ela gravada, vou passar no YouTube, assim, se eu conseguir, hoje o Instagram está dando bug e tudo, né? Para você ver o poema que você... Olá, Rodolfinho, boa noite. Depois a gente posta aí o poema para ele ver. Bom, então, e agora nessa com circunstância, eu não aplicaria a regra, né? Até mesmo para discutir se é uma despedida em massa, talvez de 10 pessoas, depende do tamanho da empresa, na circunstância, se é um dado assim, mas é algo que eu não tenho aplicado essa diretriz do TST em função da nova previsão legal específica. Exatamente. Agora, pegando esse gancho, né, desse caso, eu trouxe aqui uma outra hipótese. E se a empresa que faz o acordo individual com seus empregados para suspender o contrato de trabalho, mas com o passar do tempo, ela fez o acordo para suspender durante 60 dias, né? Mas com o passar desses 60 dias, ela viu que ela não vai conseguir sobreviver. E ela não conseguiu pagar as despesas e vai ser necessário encerrar suas atividades, né? E aí, como que a empresa faria? Porque, de acordo com a MP 936, tem a garantia, esses empregados que fizeram o acordo têm a garantia provisória. E na MP 936, tem dizendo que se demitir antes, é cabível a indenização. E aí, antes do senhor dar sua opinião, eu acho que essa seria, assim, uma hipótese de força maior, e quais seriam, né, as possibilidades que o empregador teria? Por invocar a força maior, pagar a multa integralmente, porque ela já estava lá prevista na MP 936 e ele fez o acordo com base nisso, ou aqui a última que é mais, que acho que é a mais viável, de não pagar a multa. Por quê? Porque a MP 936, ela prevê essa indenização para as despedidas sem justa causa. E se ele está encerrando suas atividades por ocasião da força maior, essa demissão não é sem justa causa, e sim por força maior. O que é que o senhor acha? Olha, eu acho que aí há, na verdade, alguns aspectos que precisam ser suscitados. A resposta a priori da MP 936 não é uma estabilidade, uma garantia de emprego. Na verdade, ele vai ter, nessa circunstância, uma situação de uma indenização um pouco maior pela extinção. Essa é a lógica da MP 936. Invocar a MP 936 e depois dizer que há uma força maior para a extinção é algo que pode soar também contraditório. Por quê? Porque, perceba, ele invocou a MP 936, pediu para fazer uma redução, porque fez uma avaliação dos riscos, não deve ter feito isso, não deveria fazer isso de forma irresponsável. A redução persiste na época dessa despedida, ou seja, parece-nos estranho que, num primeiro momento, não havia força maior para a extinção e passou a surgir depois. Ou, na verdade, a gente precisa buscar, nesse caso, uma situação que é complexa. Eu confesso que, obviamente, falando sempre em abstrato, eu não vejo assim muito espaço para acolher uma ideia de força maior
numa situação posterior, quando o indivíduo já se valeu de uma das alternativas, né? Eu não vejo problema é que ele querer despedir. Ele quer despedir? Pode, ninguém pode forçar a uma continuidade de um vínculo sem ter uma situação de discriminação ou situação de instabilidade. Não é o caso. Então, acho que a hipótese vai ser despedida sem justa causa e para aqueles empregados em que ele se valeu da MP 936 com a indenização complementar. Se vai ter condições ou não de pagar, vai ser algo que vai ser discutido na Justiça. Mas eu não vejo, nesse ponto, mais espaço para uma invocação. Claro, só se surgiu mais um fato novo para ser força maior. Porque, no momento da MP 936, o fato é o mesmo. Foi só o decurso do tempo, né? Eu acho que é mais fácil, eu acho que essa talvez seja uma mente inédito na história do país, do mundo. Então, e quem acha que sabe todas as respostas para todos os problemas, blefa. A gente pode pensar no campo de uma coerência de fundamentação. Parece-me que ter a invocação sucessiva da redução da MP para pensar em força maior não nos parece a melhor diretriz, não. Exatamente. E já pegando o gancho aí da força maior, nesse caso, nessa hipótese, né, que a gente criou, ele usou uma alternativa da MP 936 para depois chamar a força maior. Mas a gente sabe que tem várias empresas que assim que o decreto, alguns estados decretaram o isolamento social, já foram demitindo, com uma semana já foi demitido com base no força maior, pagando aí metade das verbas decisórias, que isso é um risco, né? Porque aí, falando especificamente sobre o fato do príncipe e, obviamente, da estratégia da assessoria jurídica da empresa. Mas, a priori, a ideia do fato do príncipe é a pior saída para um trabalhador. Por quê? Porque ele não recebe nada imediatamente a priori, remete-se para o Poder Judiciário, né? Ele vai ter que ajuizar a reclamação trabalhista, o empregador vai suscitar isso em defesa, e na situação própria, o juiz vai integrar a municipalidade ou o Estado, quem for seja imputado a situação, provavelmente o município, e nessas circunstâncias, se o juiz reconhecer, vai remeter o processo para a justiça comum. Então, aí, a depender do valor salarial, não digo Salvador, mas porque aqui o valor é ainda mais alto, mas em determinadas cidades do interior, o valor para a requisição de pequeno valor, às vezes, é um salário mínimo, meio salário mínimo, ou seja, pode ir para precatório. Ou seja, então, para o empregado é a pior coisa. Mas, sim, eu encerrei a atividade por causa de um decreto municipal, da CLT, aí é uma situação em que a gente tem como previsão legal específica a redução pela metade das indenizações. O que é interessante? É um dispositivo que está precisando ser atualizado. Por quê? Porque a remissão, a redução da indenização ainda era daquela indenização de antiguidade do texto original da CLT. Então, nós temos que, na verdade, a gente faz uma adaptação, se isso é a metade do FGTS, se também vai para a metade do aviso prévio, ou das decisórias. Então, a vara toda a questão. Ou ainda há quem queira, e eu não acho a melhor solução, invocar a ideia de força maior do direito civil para dizer que não teria que pagar nada. Mas isso parece-nos que estaria superado por ter previsão legal específica da matéria na CLT. Então, acho que a gente teria que explicar isso com maior vagar, né? Mas, dentro dessa linha, das atividades da empresa. Em força maior por partes da atividade ou coisa do gênero. Então, o indivíduo tem que tomar a atitude
não é uma simples estratégia, é preciso pensar efetivamente nas consequências disso. E, numa assessoria jurídica, eu precisaria dizer que, quando o indivíduo opta por isso, ele precisa estar consciente que ele pode estar criando um passivo enorme para estourar mais à frente, né? O ideal, talvez, seja buscar um acordo em cada um dos empregados, pensar num distrato, talvez numa homologação de um acordo extrajudicial, para não ter aí esqueletos no armário para uma bomba posteriormente ao fim da pandemia. Para tentar uma maior segurança jurídica nesse Sim, momento porque que a gente está vivendo. Né? Exatamente. Exatamente. E me parece um pouco precoce das que fizeram isso já na primeira semana. Né? Isso, já soou. E o que foi assim? Para mim, eu que sou muito mais velho que você, Érica, e digo assim, com liberdade, né, que estou tanto tempo na justiça do trabalho, eu não pude ter assim um certo risinho irônico, né, ou aquele sorriso no canto da boca, né, quando eu via pessoas que diziam que a CLT era fascista, que tinha que revogar a CLT, que acabar o seu trabalho, querendo se valer desses dispositivos, são realmente muito complicada, né? Por isso que é necessário e é importante ter uma assessoria jurídica, né, das empresas e também o judiciário analisar casuisticamente, né, para ver o que aconteceu. Não é uma hipótese generalizada que Exato. qualquer empresa possa. Só para pensar no fato do príncipe, estou vendo o pessoal fazendo observações sobre isso, até a noção do fato do príncipe, a pessoa precisa entender que, nessas circunstâncias, ela vai ter que demonstrar qual é o ato da autoridade. Por quê? Porque Exatamente. perceba, não é a pandemia não é o fato do príncipe. A pandemia, se for o caso, você pensar na força maior, mas o fato do príncipe tem que ser o ato municipal que impediu o exercício de determinada atividade econômica, ou um decreto estadual que mandou fechar o aeroporto, a rodoviária, o que seja. O aeroporto seria a Infraero, mas se eu pensar numa rodoviária, um terminal rodoviário, é preciso verificar, e não é algo simplesmente não, estou vivendo isso e joga na parede. Exatamente. E o fato do príncipe tem que ser um ato de conveniência, não é? De conveniência e oportunidade do governo. E, na minha opinião, a pandemia. Na nossa história anterior de fato do príncipe seria o Estatuto do Desarmamento, a questão dos bingos, as situações como essa, que teríamos atividades econômicas que poderiam gerar uma restrição, né, gerar uma questão de atividade em função de atos governamentais, no caso, preceitos legislativos, e aí poderia haver esse tipo. Pensar nessa circunstância, pelo que a gente está vivendo, muitas vezes, eu digo, é a pior coisa em relação ao empregado e é uma estratégia que precisa ser muito bem pensada pela empresa. Na força maior, eu quero até fazer um acréscimo sobre esse aspecto, porque a própria, por recomendação, inclusive, do Ministério Público do Trabalho, a Caixa Econômica se ficou mais sensível em relação à força maior para a liberação do FGTS. Por quê? Porque na previsão específica da lei do FGTS, se estabelece que a liberação, no caso de força maior, é quando há sentença da Justiça do Trabalho reconhecendo. Mas se o próprio empregador está reconhecendo e fazendo o depósito de 20%, parece-nos que não há impedimento para a Caixa Econômica já fazer essa liberação, já que o depósito está lá feito pelo empregador. Né? E isso, pensar, talvez, esperar que a Justiça faça um reconhecimento, é algo que, na verdade, parece soar insensível, porque a lógica do preceito legal era justamente para a situação que houvesse controvérsia se era força maior ou não. Menos gravoso para o empregado e talvez uma estratégia interessante para a empresa, porque o empregado, tendo ido à Caixa para receber o seu FGTS na base dos 20%, já pratica
um ato tacitamente de reconhecimento da força maior. Nada impede de que ele vá à justiça depois para pedir a diferença ou coisa do mas já há, talvez, um campo de um caminho para um reconhecimento. Exatamente. Não, não é nada razoável nessa situação que a gente está vivendo, o empregado já ser demitido por força maior, mas às vezes é o caso, e ele receber metade do FGTS, se receber não, ter direito, ir na Caixa sacar e a Caixa dizer não vou te pagar nada, vá na Justiça. Que nem sempre ele tem o acesso, né, a advogado e tudo mais, o que a gente falou no início da live. Então, ele não sabe quando vai acabar a pandemia, não sabe quando vai receber o dinheiro dele e é horrível isso. Vamos passar aqui para outro assunto que está sendo muito falado por aí, que são as repactuações de acordos, né, homologados antes da pandemia e com parcelas vincendas. Esse é um, né? A gente sabe esse é um tema prático, sem precisar falar de processos, que eu posso falar com muito mais liberdade, sem sombra de dúvida. E quer que já fale, já falo. Só vou fazer umas considerações iniciais. Posso? Como todo mundo julgado, né? A gente tem a súmula 5 por ação rescisória. E aí eu tenho visto diversos entendimentos diferentes, alguns entendem que pode repactuar, outros entendem que não pode, e aí a gente invoca o Código Civil, o senhor como um excelente civilista pode falar melhor disso, porque a decisão é irrecorrível, isso é fato, mas a gente está vivendo uma situação excepcional e que o direito pode, esse direito, né, lá de 1900 antigamente, por que não pode ser revisto e adequado para essa situação de insegurança jurídica que a gente está vivendo agora? E aí, alguns magistrados estão invocando o 393 do Código Civil, que diz que o devedor não responde por eles responsabilizado. E outros invocam ainda o artigo 505 do CPC, que diz que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à lide, salvo se tratar de relação jurídica continuada, que seria o caso de acordo com parcelas, que sobreveio de estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Então, só para terminar aqui esse raciocínio. O acordo feito, na minha opinião, eu acho que ele só pode ir homologado, ele é um negócio jurídico, né? Poderíamos invocar a teoria da imprevisão, mas ele poderia ser revisto por meio de uma novação, que as partes fariam uma novação. Só que quando as partes não entram num acordo e jogam isso nas mãos do juiz trabalhista para decidir, eu acho, a meu ver, que não cabe ao juiz repactuar o acordo. O acordo foi de 1.000, você só vai receber 500 agora. Eu acho que não seria essa uma possibilidade. Talvez reduzir uma cláusula penal ou postergar uma parcela de agora para daqui para frente, mas não mexer no acordo integralmente. O que é que o senhor acha disso? Eu concordo contigo. A questão é muito simples para mim e acho que ela está sendo realmente... A conclusão vai ser muito parecida com a sua, mas talvez fazendo uma construção para que todo mundo possa ter a devida compreensão da matéria. O que está acontecendo? Colegas meus da Justiça Comum de outros estados, por exemplo, estão dizendo que em relação a aluguéis, em relação a mensalidades escolares, a questão de determinadas prestações que são de trato sucessivo, natureza continuada, como isso, né? Mas em relações de direito material, estão reduzindo o valor em 10%, em 20%, 30%, alguma coisa assim do gênero. Isto é um absurdo.
Isto é um absurdo. Isto é um voluntarismo quase demagógico. É aplicação de ideologia e querendo posar de herói de toga. Isso está errado. Por quê? Porque, sendo um negócio jurídico, quem tem que decidir efetivamente as possibilidades dentro da equação econômica do contrato são as partes. Elas são as soberanas nesse aspecto. Por quê? Porque um negócio jurídico de direito material, né, ele faz lei entre as partes. A ideia do pacto da sunt servanda mesmo. Perceba que a própria noção da teoria da imprevisão ela é aplicada, né, no Código Civil na previsão da resolução por onerosidade excessiva, ou seja, para extinção da relação contratual, em função de um princípio da conservação do negócio jurídico, princípio da conservação dos contratos, a gente admite a possibilidade de que, pagando a diferença, verificando a equação, mantenha-se a relação contratual. Mas perceba que a ideia da cláusula rebus sic stantibus, que é própria de qualquer relação contratual, é a cláusula rebus sic stantibus. Mas o juiz pode reconhecer que as coisas não continuam da mesma forma, mas o conteúdo é das partes. E aí, exatamente, por que eu falo isso do direito civil como um todo para aplicar para os acordos judiciais? O acordo judicial é um negócio jurídico de direito material apenas chancelado judicialmente e ganha o manto da coisa julgada em função disso. Então, na verdade, ele é para ser cumprido como se contém. Essa é a ideia. Exato. Tanto que, no período de suspensão dos prazos processuais, não estavam suspensos prazo para cumprimento de acordo. O prazo, o vencimento, continuou independente. Você poderia praticar o ato. Aí o que é que acontece? Em função da pandemia, pessoas vão dizer, eu não tenho condições de cumprir o acordo da forma que se contém. Isso significa invocar, sim, a teoria da imprevisão. Mas é invocar a teoria da imprevisão como um mote para haver uma discussão entre as partes, extraprocessualmente ou no processo, uma audiência virtual com mediação do juiz, para tentar aproximar. Porque o momento é de empoderar os advogados para a negociação dessas questões. E aí, sim, se eles negociam, né, as partes, através de seus advogados, os advogados, em nome das partes, negociam e acertam alguma outra forma de pagamento, valores, prestações, parcelamentos, o que quer que seja, dação em pagamento, pode fazer qualquer coisa dentro de uma negociação. Aí nós vai se operar uma nova ação. Para quem for leigo, não é uma nova ação, não. Nova ação é a nova ação, como Instituto de Direito Material, é a criação de uma relação jurídica obrigacional diversa da anteriormente existente para extingui-la. Então, aí zera o passivo anterior e torna o novo campo. Resolveu, o juiz deve não cumpre-se dessa forma. Aí pode chegar a situação que, quando um não quer, dois não bicam. Quando um não quer, dois não beijam, dois não brigam, dois não ficam juntos. Ora, as partes é que têm o poder para pensar nessa negociação. Se elas não se resolvem, o que é que o juiz vai fazer? Executa o acordo. Executa na forma como se contém. Executa o acordo. Se a parte que está dizendo que não tem dinheiro para pagar, de repente eu faço bastante, não achar nada, a execução ser frustrada e fica sem receber. Então, é um risco que cada um corre. Agora, o juiz faz isso. Ele deve, nesse ponto, mandar cumprir. Ah, não, mas o juiz devia reduzir o valor. Com que parâmetro, cara pálida? Com que
poder vocês... Esse discurso de joga para o judiciário resolver é um discurso extremamente conveniente, porque o indivíduo não tem nada mesmo, não tem nada a perder, joga para ele, mas está absolutamente equivocado. Então, na verdade, o que é que o juiz pode fazer? E aí é diferente. E a gente concorda, estou trazendo a fundamentação para o que você falou. O que é que o juiz pode fazer? Ele não muda o acordo. Mas o acordo é o quê? Pagar 500, pagar 1.000, pagar 10 mil, pagar 50 mil. O acordo é esse. Em quantas parcelas, a priori, no que foi pactuado. Mas perceba, o que não é cumprimento do acordo, mas sim execução do acordo no caso de inadimplemento. É regra básica da CLT. Se você tem um acordo que é para ser cumprido em parcelas, houve o descumprimento, há uma antecipação de todas as parcelas vincendas. Ora, isso é um descumprimento, isso é uma determinação em função do descumprimento. Se a parte demonstra, essa questão tem que ser analisada, porque não é simplesmente presumir. A gente pode presumir em geral, mas você pode ter atividade. Atividade de banco não está passando por dificuldade, mercado não está passando por dificuldade, empresa de delivery não está passando por dificuldade. Então, isso aqui é algo que precisa ser efetivamente comprovado. É claro, o cara tem um barzinho na esquina que está fechado. Poxa, aí sim a gente pode trabalhar com a presunção. É preciso compreender essas circunstâncias para a gente dizer, então, sustenta e, se for o caso, prova. Mas aí o que é que acontece? Nessas circunstâncias, eu não faço, por exemplo, o vencimento antecipado, eu posso não executar a cláusula penal, porque a cláusula penal é uma pré-tarifação de perdas e danos, né? Aí você vai ter essa circunstância, que é a pré-tarifação de perdas e danos, se ela se mostra excessiva por causa da situação, poderia pensar nessa circunstância. E o que é que eu pensaria aqui? Eu falei isso na live lá com Sabrina, e falo para ti também, né? Se eu já acho que essas medidas que podem ser feitas pelo magistrado já são situações excepcionais, eu vou pensar agora num superlativo, numa exceção excepcionalíssima, para quando for a única forma de viabilizar o cumprimento do acordo, eu, numa analogia à execução do título extrajudicial, admitir um pagamento de 30% e dividir o restante em 6 vezes. Construção. Não é previsão legal específica. A lógica é para cumprir o acordo do jeito que está, do jeito que foi pactuado. Essa é a diretriz. Por quê? Porque a pior coisa que pode acontecer é essa postura de jogar para o magistrado e perfumando, né, fazendo como ele pudesse ou devesse atuar nessas circunstâncias, quando ele pode... Não cabe a ele. Mas não cabe a ele. Perceba que ao fazer isso, e é típico de quem não tem razão. O cara não tem razão, sabe que não tem razão, joga para o magistrado para ver se cola. Isso está absolutamente equivocado. Para fazer isso, estão fazendo, é um precedente perigosíssimo. Sabe por quê? As pessoas não... Consequências. Se essa tese pegar, né, que o magistrado agora pode fazer redução do valor do acordo por causa de inflação maior, daqui a pouco nós Como vai ser lá na frente? Lá na frente, pode dizer, olha, a situação melhorou e a empresa está agora Pague no superávit. Acho que tem que pagar mais do que está. Onde é que está o pagamento? Exatamente. Onde é que está a segurança jurídica nisso? Isso é aquela intenção, o indivíduo faz, o magistrado faz esse problema, até com... Aqui, acho que a bateria ficou mais fraquinha,
Já estamos falando há muito tempo. Vou botar aqui uma bateria externa aqui para a gente não cair. Né? Acho que daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. Vai derrubar a gente. A gente pode pensar nessas circunstâncias de maneira absolutamente excepcional. Já falei demais. Ok, vamos tentar falar. Não vai dar tempo de falar sobre tudo que eu separei aqui, mas vamos tentar falar rapidinho sobre a hipótese, uma possibilidade de substituição do depósito recursal pelo seguro garantia judicial, aí, em casos em que o depósito recursal está sendo utilizado como garantia do juízo, né? Certo. Como é que o senhor vê isso? Mas antes disso, vou citar aqui um trecho do seu livro com o Dr. Tércio, que diz exatamente o seguinte, que o depósito recursal possui e talvez pensar em substituir seria um contrassenso, eu acho, nessa hipótese da pandemia. Porque para você substituir tem que ter menor onerosidade para o devedor e não pode causar prejuízo para o credor. A gente sabe que as apólices têm as suas burocracias, né, para o pagamento da indenização, demora mais do que levantar um depósito recursal e por isso seria mais prejudicial para o credor e não teria menor onerosidade para o devedor, teria maior, porque quando o devedor vai fazer o depósito da apólice, ele tem que acrescer aquele valor 30%. Então é um contrassenso, na minha opinião, essa substituição agora em tempos de pandemia. Perceba que a substituição ela só ocorre, na verdade, a pedido do devedor. Por quê? Porque nesse aspecto ele quer fazer isso porque ele está precisando de capital de giro. Então, a substituição é algo que é possível, sim. O próprio TST já tem manifestação nesse sentido. A própria reforma trabalhista amparou essas circunstâncias. Agora, é preciso entender modos e rebus. Né? Perceba que há situações em que substituir a garantia ela pode ser extremamente conveniente. Exemplo, sentenças ilíquidas. Você não tem, nesse ponto, a efetiva quantificação, há, nesse ponto, uma situação, ou uma sentença líquida de uma matéria que ainda é muito polêmica no âmbito do TRT ou do TST. Então, ali, essa é uma circunstância que pode ser que, nesse ponto, a sentença não fique lá nessas grandes coisas nos tribunais. Então, faz sentido. É diferente, às vezes, de um processo, de uma sentença líquida, né? De matéria meramente de fato, e aí a gente vai pensar nesses campos. Então, a gente deve ser, a priori, eu não sou contrário. É um campo, acho que ela, pensando especificamente na dupla garantia, porque ela garantia, você vai ter liquidez imediata, porque senão a gente vai executar a instituição financeira que ofereceu um dado e que não está sendo pago. Então, nessa circunstância, eu não vejo com maus olhos, não. Nesse período de pandemia, eu imagino que o dinheiro já está lá no processo, né? E eu já estou quase indo para a execução, eu já estando sentença líquida, eu seguro esse dinheiro. Eu vou ver. Agora, está na fase recursal simplesmente, acho que é possível, assim, substituir. Sim, o TST tem precedente, então acaba sendo um juízo de gerenciamento da unidade judiciária. Eu já vi alguns casos que as empresas pediram essa substituição, né, divergentes, mas a maioria da pesquisa que eu fiz foi exatamente de segurar o depósito recursal lá. Exato, né? Se já está em execução, eu já estou transformando. Então, eu, por
exemplo, eu até admitiria, talvez, numa circunstância salomônica. Do valor incontroverso, de jeito nenhum. Eu já estou liberando o dinheiro. Agora, do valor controverso, aí talvez eu possa admitir nessa perspectiva. Mas, a priori, em execução, não. Só na fase recursal mesmo. Doutor, a gente tinha outros assuntos aqui que eu tinha separado para a gente falar, mas acho que já estamos chegando ao nosso A gente minuto marca outra final. live, você vê minha agenda toda, vai ser um prazer estar com você, ser muito bom. A gente já teve esse período de emoção, quero que você mande aí esse poema, fiquei encantado e quero dizer publicamente aqui da minha admiração por Érica. Érica fez um curso comigo, é alguém que eu confio plenamente, uma menina talentosa que eu sei que vai brilhar cada vez mais. Com certeza, com fé em Deus. Eu te agradeço imensamente e novamente a oportunidade. Foi ótimo. É sempre bom ouvir suas lições, seus ensinamentos. Obrigada por ter essa sede de compartilhar, né? Você não é alguém que expele conhecimento, você é alguém que planta a sementinha do pensamento, né? Para fazer seus alunos brilharem. Eu sou eternamente grata. Conte comigo sempre. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Vamos boa torcer noite. que o Instagram permita que eu compartilhe essa live. E a live com o Sabino... Ele vai permitir, ele vai permitir. Com o Sabino eu não consegui compartilhar, mas aí, doutora Larissa Leite, que é uma menina outra, que nem você, uma menina maravilhosa, né? Ela tem assistido as lives e tem gravado, então eu consegui resgatar a live de Sabino, que eu faço o download, aí a gente bota, porque para mim vai ser, e ainda mais tendo não somente todo esse conhecimento que você colocou e que a gente debateu, mas também pelo poema que foi lindo, eu quero guardar no meu coração. Um beijo, né?